Bem-vindos ao apartamento astral. Temos um apartamento de 132 metros, que a premissa inicial era ser um apartamento clean, sofisticado. E com um toque de cor. E obviamente vocês já devem ter notado que a gente tem um toque de cor logo aqui atrás de mim, que é o astral, o azul astral, por isso o nome. Além desse astral super gostoso que tem esse projeto, Sim, né? Com cores assim super atemporais e com uma certa personalidade. Vocês vão ver durante todo o projeto que a gente tem toques pontuais, mas que trazem a característica, a personalidade da família. Exatamente. E vocês devem estar percebendo que a gente tá aqui um pouco diferente. Agora as duas gravidíssimas nos vídeos. A Sá tá um pouquinho mais do que eu. É. A Helena está a caminho. E a Estela. Então, mais duas meninas para fazer parte da nossa equipe e fazer mais projetos lindos e maravilhosos. Então vamos comigo para acompanhar o tour. Vamos lá pro tour agora, porque são muitos detalhes nesse apartamento. Vou mostrar a planta para vocês, como vocês já sabem que eu mostro ela aqui. E aí eu já quero começar explicando aqui esse hall de entrada. Uma das coisas que muita gente sabe e a gente consegue ou não em alguns apartamentos aproveitar são shafts da construtora. Alguns projetos, alguns shafts eles permitem, alguns não, então a gente fica ali na dúvida se vai conseguir usar ou não. Nesse caso, a gente conseguiu um super espaço aqui à esquerda onde a gente tá com esse hall. Essa parte aqui ele fazia parte da construtora, era um caixão perdido que a gente chama, e a gente conseguiu fazer esse bom aproveitamento. Então a gente tem aqui um super banco, bem amplo, com a parte de baixo toda em sapateira. Esse cliente realmente pediu para que a gente não tivesse eles vazados, né? A gente fez ele fechado mesmo. Aqui nessa parte superior é um aparador com uma gaveta, então ele tem um espaço para guardar toda a parte interna e um espelho orgânico, que já virou assim um registro nosso. Aqui à direita a gente fechou uma área da sala, reduzimos um pouquinho a sala, muito pontual, e fizemos um espaço de escritório. Um escritório excelente, super amplo, e eles também precisavam que esse escritório tivesse um sofá-cama para eventualmente receber visitas. Por quê? Na área íntima são 3 quartos, 3 suítes, e as 3 suítes são usadas para o casal e para os 2 filhos. Então aqui a gente conseguiu aproveitar um espaço para sofá-cama e um bom espaço que cabem até 2 pessoas trabalhando. Aqui a gente tem um detalhe legal, que é a porta. Esse tipo de porta a gente gosta bastante de fazer, que ela é muito prática, principalmente quando a gente tem um vão pequeno. Aqui a gente tem esse tipo de porta, ó, que a gente faz esse cliquezinho aqui, ó. Na hora que eu vou mostrar, ela não vai. Sabrina... Então essa porta, vocês estão vendo que ela tá bem rente aqui. A gente faz o toquinho e ela sai pra gente pegar aqui na parte da maçaneta. Ela também tem um fecho, um trinco, e ao mesmo tempo, quando a gente quer que ela fique embutida, a gente tem ela aqui toda flat. Então é prático porque a gente não perde esse espaço de circulação e ao mesmo tempo ela fica embutida na parede. Um detalhe importante é que quando a gente faz esse tipo de porta, a gente tem que já pensar lá atrás, na etapa de obra, porque é uma porta que a gente precisa fazer dentro do drywall. É uma estrutura que a gente coloca dentro do drywall, é uma porta pronta, que eles chamam, que já vem com essa estrutura para drywall, e é super simples, mas a gente precisa pensar antes. Então aqui a gente tem todo esse espaço que a gente trouxe um pouco de toque de cor, tanto com o papel de parede nesse xadrez com o bege, e na parte de cima a gente já veio aqui com o mesmo tom do papel, que esse aqui é o MDF azul petróleo. A gente trouxe aqui no azul esse nicho, eles colocam aqui os livros, fotos de família, e aí na parte de cima armazenamento, que a gente tinha um ótimo espaço de aproveitamento aqui para isso. Uma boa bancada, gaveteiro na lateral, e aquele fundo que vocês já conhecem, que a gente faz bastante, que é para esconder toda a fiação que tá ali para baixo da mesa. Então, no tampo, a gente coloca aqui esse tipo de alcinha, ó. Pode ser tanto com giro ou sem, ó, só para deixar aqui tudo escondidinho e os fios passando nessa área, e aí eles descem direto para essa parte. Aqui um outro trecho que a gente conseguiu aproveitar foi esse espacinho aqui atrás, que também era um shaft da construtora, um pouco menor, mas a gente conseguiu ter um bom armário aqui para toda a área aqui, ó, de automação e centrais. Então toda a central de automação, internet, som, tá aqui em um único lugar, e ainda ganha um espaço de depósito também. Então a gente aproveitou aqui para embutir esse trecho. Esse daqui é o MDF Aurora,
que a gente usou tanto aqui nessa parte como no superior. E a gente colocou um toque de cor a mais aqui também com esse verde bem clarinho, que é o Calmaria, da Souvenir, pra gente fazer essa contraposição aqui do tom do verde com o azul. E ficou bem delicado. E vocês vão notar que a gente tem a madeira clara, que é essa que a gente usou também aqui no puxador, na mesa. A gente usou o carvalho malva em todo o apartamento. Então vocês viram ali também no hall de entrada e aqui. Agora, saindo dessa parte de escritório, que ficou super legal. Importantíssimo que eu quero falar. Insuflador de ar. Esse cliente, ele trabalha com construção. Então lá no começo ele tinha vários pedidos, foi super legal porque a gente aprendeu muitas coisas, né? Eu adoro quando o cliente vem com pedidos diferentes que a gente consegue incluir ali no nosso portfólio. Ele veio com a ideia do insuflador de ar, que nada mais vou mostrar aqui pra vocês no teto. É um suporte que ele faz a sucção do ar e ele faz a troca do ar de regiões fechadas como essa. Então, mesmo tendo ar-condicionado, a gente tem a troca do ar daqui lá para a área externa. Então, a gente fez toda essa passagem, essa tubulação aqui por dentro do forro, jogamos saindo ali para fora. Ele fica ligado 100% do tempo, então não é como se fosse um exaustor que você precisa ligar. Ele tem já um ciclo dele e aí você fica com ar renovado em tempo integral nos ambientes fechados ou abertos. E a gente colocou aqui também na sala, que nem era tão necessário por ser uma área que tem janelas e tudo mais. Mesmo assim, a gente já aproveitou a tubulação. Então, saindo desse corredor aqui, que a gente tem um escritório e o hall, a gente tem aqui essa área super ampla que a gente vai para sala e cozinha. E aí, como eu comentei com vocês, ele queria um toque de cor. Então, tudo é super neutro. A gente tem muitos tons claros, mais pro bege. A gente tem um piso amadeirado, que é um vinílico. E todos os outros, eles vão para essa paleta mais sóbria. Mas a gente fez aqui essa divisão entre a sala e a cozinha com o azul astral, que é esse tom de MDF que a gente adora usar, ele é super delicado, que ele tem um cinza no fundo, então ele não fica um azul tão gritante. E aí ele queria muito que a gente tivesse as portas fazendo esse fechamento. Eu vou fechar ela aqui pela frente, para que a gente tivesse essas portas fechando aqui essa área. Então a gente fecha ali primeiro as portas, né? E aqui por cima da bancada, a gente não tem trilho no tampo, a gente não tem, os trilhos ficam todos na parte superior e a gente consegue fazer esse fechamento aqui também. Olhem só. A gente consegue isolar todo esse espaço. Então, se eu estiver recebendo, eu não quiser usar a cozinha, ou eventualmente vou fazer uma comida que eu não quero que fique com cheiro na casa, a gente tem essa opção, são portas em alumínio com vidro canelado. Então, mesmo assim, a gente mantém um pouco dessa permeabilidade entre os ambientes, que é super legal. Então, é uma integração que a gente tem essa opção de fechamento. E a gente fez o quê? Esse painel aqui, ó, a gente deixou um espaço por dentro para embutir aqui na lateral, ó. Então a gente tem as portas todas embutidas aqui. E desse outro lado, a gente fez a primeira porta fixa e elas duas ficam embutidas atrás dela. Então mesmo assim a gente tem amplitude nesse espaço. Cozinha, a gente tem essa bancada lindíssima, toda curva. Aqui a gente usou uma lâmina que tem esse cavacata, mais pro toque do dourado. Temos aqui as banquetas para eles usarem no dia a dia e a gente tem uma mesa de jantar. Como sempre, vocês já conhecem a super prática aqui da torre de tomadas, principalmente porque essa área aqui tem dois usos, né? Tanto para quem tá ali esperando, quem estiver cozinhando ou conversando, então quer carregar o celular, como para esse lado. Então, se eu quiser apoiar aqui um air fryer, uma torradeira, eu também tenho essa funcionalidade desse espaço. Aqui na área da cozinha a gente aproveitou e colocou a mesma pedra, então a lâmina aqui na península, depois vocês ficam me corrigindo que eu falo ilha, eu sei que é península, porque ela está na parede. E a gente colocou aqui na bancada também, principal, usamos o mesmo acabamento. Na parte superior a gente veio com o mesmo acabamento do Aurora, que é aquele cinza clarinho. Esse tipo de puxador eu adoro, que a gente usa é o passante, que a gente tem só uma pega aqui por baixo e ele fica super delicado. A gente usou ele também na parte superior. E aqui na parte superior é o carvalho malva.
parte inferior toda no carvalho malva. Esse cliente nos pediu muito que a gente fizesse esse perfilzinho metálico na parte das pegas embaixo, por conta da umidade da mão, né, para colocar a mão aqui e não estragar o MDF. Então a gente acabou colocando na parte de baixo. E aqui desse lado também foi um pedido super interessante que eles fizeram quando a gente fez a primeira reunião, de ter um nicho inferior para eles colocarem esses utensílios, não só o micro-ondas, eles colocam aqui a panela de arroz, a air fryer, o que eles vão usar mais no dia a dia, eles acabam deixando aqui. E aí a gente colocou o cooktop mais para cá, então a gente tem uma bancada bem livre, inclusive temos 2 torres de tomada, uma bancada bem livre, e aqui acaba criando essa proteção, que foi um dos pedidos dessa parte do cooktop não ficar na ilha mesmo, né, solto. Então a gente tem aqui essa área mais fechada e até fica mais interessante para o espaço da cozinha, né? Então aqui a gente tem uma coifa, esse revestimento é o Aeterna da Portobello, com esse friso bem delicadinho. A gente também veio com essa paleta, né, mais clara, como vocês já viram. Forno na parte de baixo, porta-temperos aqui na lateral. E aqui a gente fez uma mudança interessante para ganhar mais espaço para a cozinha. O que nós fizemos? Aqui a gente tinha um banheiro de serviço. A gente retirou o banheiro de serviço, fizemos... Vem cá de pertinho para vocês verem. Fizemos aqui uma área de despensa com a mesma porta que a gente usou ali no escritório, ó, que ela fica embutida. Então vejam só como vão, fica totalmente livre. Eu com a minha barriga passando em todos os lugares. A gente conseguiu aproveitar muito bem o espaço do banheiro de serviço com prateleiras, então a gente tem uma despensa. E como a gente tinha, eles queriam essa geladeira nessa posição, a gente conseguiu reduzir um pouquinho esse banheiro de serviço exatamente para poder encaixar essa geladeira nesse local. Então a gente criou um dente do tamanho da geladeira certinho para que ela conseguisse ficar ali e mantivesse uma boa circulação na cozinha. Então a gente aproveitou bem esse espaço aqui e além de tudo ele fica discreto, a gente fecha aqui com essa porta embutida e a gente conseguiu aproveitar bem. Do outro lado da cozinha a gente tem a entrada de serviço com essa porta e aqui temos mais um armário mais estreito com televisão e essa parte aqui com bom aproveitamento. Aqui é tudo fecho-toque e aí tem mais aproveitamento aqui nesse trecho. E do outro lado da bancada, a gente ficou com aquele espaço de pernas para as banquetas. Então a gente tem esse aproveitamento e a gente vem vindo para esse espaço que a gente reduziu, né, aquele trechinho para conseguir embutir ali as portas. Então a gente aproveitou aqui para fazer 2 prateleiras decorativas e a gente vem também com uma outra área que a gente tem uma super mudança que foi bem legal também. Por isso que eu falei desde o começo do vídeo, a gente tem muitos detalhes nesse projeto. Eu já vou chegar lá na sala, mas eu vou lembrando dos detalhes e eu preciso falar deles. Bom, integramos sala com varanda, então aqui viemos com mesa de jantar. A gente tem uma boa mesa de jantar, 8 lugares aqui na área da varanda. E uma coisa que eu gosto muito, gente, mesmo quando a gente não tem um apartamento muito grande, nesse caso ele é enorme, né, assim, mas quando a gente tem um apartamento menor, a gente quer muito aproveitar os espaços de circulação. Então é muito importante que a gente não entule tudo. Reparem que a gente tem uma boa amplitude, a mesa não é uma mesa tão grande para não ficar tudo apertado. E aqui, como vocês podem ver, temos um painel super legal, todo frisado. E um dos pedidos também desse cliente era que ele queria a churrasqueira escondida. Então nós temos aqui essas portas e elas também ficam embutidas aqui, ó. Olhem só que legal. A gente tem esse painel que cobre, elas ficam aqui alinhadas e aí quando ele quiser usar, ele tem essa área toda de churrasqueira. Aqui a gente veio com a mesma paleta, então temos o azul astral aqui na parte superior com o vidro canelado, fazendo exatamente aquela mescla que eu sempre falo, né, de conversar com os ambientes. Bancada, uma das coisas que a gente tem gostado muito de usar é o preto São Gabriel no acabamento escovado, que é esse aqui, ó, ele fica mais fosco, eu acho que ele fica super bonito, bem delicado, né? E aqui na parte de cima a gente veio com um revestimento também da Portobello, esse é o mesmo que a gente usou no piso da cozinha, que é o Otaki. Eu vou deixar tudo na descrição porque a cabeça não lembra de todos eles. Aqui a gente tem um frigobarzinho, os armários inferiores também no carvalho malva. E aqui ele optou pela churrasqueira que é a gás.
Então a gente tem aqui essa churrasqueira a gás, mesmo assim, super importante manter a coifa, tá? Tem gente que fala que isso aqui não faz fumaça, faz bastante fumaça, então manter a coifa aqui no caso é da construtora. E eu já recebi muitas dúvidas sobre esse fechamento que a gente faz em volta da coifa, se tem problema, se estufa. E olha, a gente já fez em N projetos, eu mesma já tive, e a gente nunca teve esse problema de estufar. O que pode acontecer muitas vezes é talvez a fita de borda aqui de baixo, com o tempo, por conta de ser feita com cola, né? Ela pode soltar, mas isso também é super fácil de fazer uma manutenção. Mas não é o caso da maioria dos projetos, mas eu gosto de falar até o ponto de manutenção quando vocês me perguntam essas dúvidas. Então aqui a gente aproveitou também para deixar essa mescla do azul com o preto e a madeira. E aí a gente tem todo o espaço de jantar, a gente vai indo aqui para essa área de sala de televisão, mas antes a gente tem mais um detalhe super legal. Vocês notem que aqui a gente tem do outro lado da sala de jantar os painéis também frisados. E esses painéis, a gente tem um dentão aqui, ó, que vai desse espaço da sala pra varanda. E aí esse cliente falou, eu quero aproveitar esse espaço. Vamos lá que eu tenho que achar, gente. Porque aqui são portas. Na hora que eu vou abrir eu não consigo, né? Aqui. A gente tem um baita espaço aqui, ele tem uma profundidade muito boa. Aqui por cima, onde a gente pôs o ar-condicionado, dá a impressão de que ele é bem estreitinho, mas na realidade a gente trouxe esse painel para frente para poder colocar o ar-condicionado ali, e na parte interna ele tem em torno de 50 centímetros. Então a gente aproveitou super bem o dente que a gente já tinha aqui. Tudo isso aqui são portas. Ó, inclusive aqui, um dos pedidos é que a gente tivesse esse espaço sem as prateleiras, para colocar malas, para colocar coisas maiores. Então ele ganhou esse super espaço aqui. E aí a gente colocou esse nicho superior, tanto para decoração quanto para o ar-condicionado, para também fazer, ter uma harmonia, né, no espaço. Aqui a gente vai para a área da sala de TV, e aí vocês vão perceber que a gente trouxe ela um pouco mais minimalista. Então a gente fez todo esse pórtico na parte em volta da televisão, um rack mais clean e solto das laterais, até por conta dessa área curva que a gente trouxe aqui, ó, de decoração. A gente trouxe esses elementos curvos até mesmo para deixar o ambiente mais integrado, né, ao invés de ter uma quina. Então a gente trouxe também esse rack e o painel no Aurora, que são mais clarinhos, e um bom sofá, que ele falou que eles queriam, assim, eles gostam muito de ver TV, que eles ficam aqui bem confortáveis, então um bom sofá amplo, que ele é retrátil. E vocês devem ter notado que a gente tem muitos elementos decorativos orientais. Eles são orientais, então a gente tem aqui esse quadro lindíssimo que combina com todo o toque, né, o astral do azul, e também traz a essência da família, que eu acho super legal quando a gente tem esses toques decorativos que fazem muito parte da família. Agora vamos pro lavabo. No lavabo vocês já estão acostumados que eu vou abrindo a porta falando um lavabo super ousado, mas não, esse lavabo é super delicado. A gente manteve a paleta do apartamento com a base mais neutra, então a gente tem aqui uma pedra que é um travertino lindíssimo, que eu adoro esse revestimento, ele é super delicado, fica muito sofisticado. O pórtico amadeirado com a iluminação deixando em destaque mesmo o revestimento. A pedra é a mesma lâmina que foi usada na cozinha, então a gente tem aqui uma cuba esculpida. Usamos os acabamentos em preto, tanto nas louças como no espelho, um espelho redondinho, mais delicado, exatamente para que o fundo pudesse aparecer bastante. A bacia também colocamos ela em preto, e o restante
do lavabo com esse papel de parede bem delicado também, com esses tons de cinza, com um linho bem grande, né? Exatamente para que ele traga esse aconchego que o linho traz. Então a gente tem um banheiro delicado, mas que tem personalidade, que ele traz aqui uma essência e mantém o que a gente tem ali em todo o projeto. Antes da gente começar a área íntima, vou mostrar para vocês a área de serviço. Bom, por uma questão de circulação e espaço, nós optamos por colocar aqui uma porta de correr com vidro canelado, então a gente tem uma boa iluminação que vem da cozinha para cá e a gente também passa iluminação lá para a cozinha. A gente conseguiu aproveitar aqui com duas portas de sapateira e na parte superior prateleiras, para que eles possam colocar utensílios, de repente deixar alguns produtos expostos como sabão líquido, sabão em pó, para ficar de fácil acesso. Seguindo, nós temos aqui também um armário bem generoso, para que sirva, né, aqui de fato de apoio, para que eles possam guardar roupas limpas, dobradas aqui até esperar passar. Enfim, a gente tem um armário bem grande. Seguindo aqui toda a parte de área técnica, a gente tem um fechamento bem alto, mas que a gente ainda assim tem uma abertura ali para ter a troca de ar desse ambiente. Aqui é a nossa área técnica, como eu comentei, então todas as máquinas de condensadora estão aqui dentro. Nesse caso, a gente tem esse vidro com uma película para que a gente não consiga ver tão claramente lá dentro, até para esconder um pouco a questão das condensadoras. E essa parte superior também acaba servindo como espaço para apoiar alguma coisa. A gente tem um varal aqui na parte superior, então a gente, se de repente a roupa pingar, ela vai pingar em cima do vidro, não vai ter perigo de estragar e estufar nenhum material aqui. Desse outro lado, a gente tem a parte realmente mais de trabalho da lavanderia. Então aqui a gente tem as tulhas, a máquina lava e seca. Nessa parte a gente tem toda a questão do aquecedor do apartamento todo. Aqui a gente tem também o recirculador de água quente. Qual é a função desse recirculador? É permitir que a água esquente mais rápido quando você liga ela lá no banheiro. Geralmente, né, quando a gente tem só o aquecedor, a gente tem um gasto um pouco maior de água e ela demora mais para esquentar. A ideia desse equipamento é que ela esquente muito mais rápido. Aqui, ainda assim, mesmo que a gente tenha aqui esse armário de área técnica, a gente tem um bom espaço de bancada. A gente optou, inclusive, por seguir aqui com o Siena escovado nesse caso. Aqui é uma área técnica do próprio prédio que a gente fez essa portinha, mas o acesso é muito remoto. Eles têm todo esse espaço aqui de bancada. A gente deixou aqui também cabideiro superior, com mais espaço de armazenamento, e deixamos aqui toda a parte de tomadas, porque esse espaço ele acaba servindo também para passar roupa, espaço de apoio, então é sempre bom ter tomadas 127 e 220. Vindo aqui ao lado da máquina, a gente tem a área de tanque. Era super importante que a gente tivesse um tanque de inox, era uma preferência deles para que eles pudessem de fato lavar, colocar coisas aqui dentro e não se preocupar, né, com a questão do tanque esculpido. Além disso, a gente ganha aqui também um armário inferior. Então esse apartamento, a gente acaba considerando que a gente tem uma área de trabalho muito gostosa, né, uma área de serviço muito grande e ampla, que dá conta de ter bastante espaço de armazenamento, tem toda a parte de serviço que eles precisavam e além disso é a área técnica, tanto do aquecedor quanto da parte do ar-condicionado. Tem um detalhe também que eu acho bem legal mostrar para vocês, eu vou até vir aqui pelo lado de fora e fechar para vocês conseguirem ver. Eles têm uma cachorrinha, então a gente optou, quando a gente desenhou essa porta, para ter aqui o passador, né, o passante dessa cachorrinha. Então ela consegue acessar a lavanderia e o restante da casa, mesmo quando essa porta estiver fechada. Então nós desenhamos essa porta justamente para conseguir colocar esse porta-cão. Eu comentei com vocês que a gente tem varal ali, mas a gente tem aqui também. Nós usamos aqui o sistema de manivela nos dois, então a gente consegue, né, subir e descer eles através dessa manivela. E aí, o que acontece? É um sistema bem legal porque você consegue deixar ele mais baixo no momento em que você for estender e no momento em que você quiser que a roupa seque, você recolhe e ainda assim consegue usar a lavanderia para fazer outras atividades.
agora a gente vai acessar a área íntima. Nós conseguimos acessá-la por essa porta mimetizada no painel. Bom, acessando aqui, nós temos um hall íntimo. Esse hall íntimo, ele dá acesso a 3 suítes. A nossa ideia foi transformar aqui num espaço que tivéssemos também um roupeiro, para a gente não precisar perder espaço nos armários, então centralizar aqui toda a parte de rouparia íntima e também um espaço que não fosse muito amplo aqui de encontro com os quartos. A gente tem uma parede mais decorativa com as fotos da família e é um espaço mais de passagem, então aqui a gente tem uma iluminação bem sutil, bem direta, para realmente ser um espaço de conexão e acesso aos quartos. Acessando a primeira suíte, eu já quero comentar com vocês que é um quarto bem diferenciado. A nossa ideia inicial sempre foi ter uma boa mesa de trabalho, uma cama, e a gente queria que isso se complementasse e contribuísse também junto com o restante da casa. Vocês vão perceber que a gente usou o mesmo padrão de cores em todo o apartamento. Então aqui a gente tem o MDF Aurora, a gente tem o azul secreto nesse fundo e a gente tem alguns detalhes no MDF Carvalho Malva. O que eu quero também explicar para vocês. A gente setorizou, né? Aqui na parte superior a gente tem uma cama de solteiro que tem proteção, tem a rede. A gente fez essa estrutura pensando já na possibilidade, né, para evitar uma queda. E é importante também falar para vocês sobre as escolhas de projeto. Por quê? Nesse caso, essa altura, a gente tem aqui 1,59 e 1,60. Essa altura é o suficiente para a estatura do nosso cliente, que está na fase ainda de ser criança, migrando para a fase da adolescência. Não é um problema que aqui a gente tem essa altura de 1,59 e 1,60. Por quê? Porque aqui em cima a gente tem uma área legal, a gente tem uma altura de 1 metro livre. Então a gente tem até, se vocês conseguirem reparar para cá, um acesso da escada. Essa escada, na verdade, elas são gavetas, então tem mais espaço de armazenamento. A gente tem ali no fundo uma escadinha para acessar justamente aqui a parte do colchão. E a gente tem ali porta-livros, tem uma cabeceira estofada para trazer um pouco mais de conforto. E a solução que a gente encontrou para ter um bom home office, uma boa mesa de trabalho, de estudo, foi setorizar, subir a cama e deixar aqui embaixo só para a área de estudos. E aí, o que a gente optou por fazer? Por trazer também para cá elementos que o nosso cliente gostaria de expor. Então, a gente tem gibis, tem medalhas, tem toda a parte aqui também de brinquedos expostos. Além disso, para a gente não ter aqui embaixo um espaço muito fechado, a gente usou e abusou da iluminação. Então a gente tem uma arandela que você consegue movimentar, você consegue jogar a luz dela mais para onde você quiser, e tem uma iluminação com fita de LED para deixar esse espaço ainda mais aconchegante. É muito importante também comentar, como a Rafa falou provavelmente no início do vídeo, a gente tem aqui um apartamento todo com uma automação. Então a gente tem todos os ambientes Alexa, aqui a gente também tem uma iluminação dimerizável. Então são esses detalhes que a gente incluiu no projeto para que ele ficasse ainda mais personalizado. Atrás de mim a gente tem uma cortina, essa é uma cortina rolô, né? A gente tem o acionamento dela aqui na lateral. E o que a gente fez para que a gente pudesse ter esse armário? A gente reduziu aqui esse nicho lateral, depois a gente mostra para vocês no detalhe, para que a gente pudesse, né, não tampar a janela. Então a gente foi com a persiana até o limite da janela real e conseguimos alguns nichos para guardar livros e algumas bolas do nosso cliente. E ainda assim a gente tem um guarda-roupa super confortável com 3 portas. Então a gente tem a nossa premissa, como eu comentei, era um quarto que ele fosse para o adolescente, mas que fosse um quarto espaçoso. Então aqui a gente tem espaço para entrar aqui embaixo, mexer em alguma coisa, fazer toda a movimentação da cadeira, então a gente consegue aproveitar bem. Além disso também, é sempre bom considerar a abertura dos armários, então a gente consegue abrir o armário tranquilamente e fechar e pegar as coisas que tem dentro dele. E a nossa ideia foi realmente assim, ter um quarto que as cores fossem atemporais, então a gente tem o cinza, o amadeirado e o azul escuro, mas que ele também possa crescer com o tempo, então depois trocar as decorações quando ele estiver maior e ainda assim ser um quarto funcional.
suíte, bom, a nossa ideia foi manter tudo aquilo que foi entregue e trazer um toque de cor, também o azul. Aqui a gente manteve a cuba e a bancada que foi entregue pela construtora, mas viemos com o gabinete. Então a gente tem um basculante e um gavetão no azul petróleo, e na parte superior a gente tem as famosas espelheiras, né? Que a gente tem essas duas portas de vidro que dá um espaço de armazenamento. O que é legal comentar com vocês aqui desse banheiro em específico? Durante a obra a gente descobriu que era possível reduzir um pouco esse shaft. Então a gente reduziu o shaft, ganhou alguns centímetros e a gente revestiu essas duas paredes, que era desde o começo o nosso toque de cor na parte de banheiro. Esse é um revestimento da Leroy Merlin, 20 por 20, a gente vai deixar aqui na descrição também. E ele deu um toque super legal porque ele combinou com o armário de marcenaria. Tem um ponto importante também que vocês vão perceber em todos os banheiros. O nosso cliente tinha os assentos, né, o toto, e aí a gente precisou fazer adaptações elétricas, então puxar a tomada, fazer ajustes de ponto hidráulico também. Então vocês vão perceber que todos os banheiros eles vão ter esse assento mais comprido. E aqui ainda assim a gente tem um bom espaço de circulação no banheiro, mesmo considerando que aqui a gente tem um box em meio. Para a próxima suíte, essa é a suíte da filha. A gente tinha a premissa bem parecida, mas a gente não queria uma cama elevada nesse caso. Então o que nós fizemos? Uma base toda em marcenaria para a cama, prezando também o espaço em marcenaria. Então a gente tem gavetas aqui. Aqui a gente está trabalhando, até para vocês saberem o tamanho do colchão, um colchão de solteiro padrão. Então é 88 por 1,88 de largura. Então a nossa ideia foi realmente ter esse colchão um pouco mais baixo e a gente conseguir ter aqui uma bancada de trabalho, que também era super necessário para eles. Até para vocês poderem entender um pouco a dinâmica desse quarto. A gente tem a janela ali, né, que é a janela que dá para o externo. Então a gente optou em colocar aqui um painel com uma cabeceira, né, o painel de marcenaria com uma cabeceira com a fita de LED. Para aproveitar melhor esse espaço, a gente criou aqui um baú. Então esse baú, ele vai abrir para guardar a roupa de cama e ele serve também até como um apoio quando ela estiver sentada aqui, estiver lendo um livro, além de toda a cabeceira permitir essa movimentação. Vocês vão notar também que a gente colocou os interruptores e tomadas bem ali na frente da cabeceira, para que ela consiga acessar e fazer todos os acionamentos necessários por aqui, além de, obviamente, ter na entrada do quarto. Outro item que é bem interessante mostrar para vocês é a quantidade de armário desse quarto. Então a gente tem a mesa com as gavetas aqui embaixo, o baú, e na parte superior a gente conseguiu também criar portinhas. E aí, alguns detalhes que são legais de mostrar. Essas duas portas, elas são ripadas e elas seguem exatamente a mesma medida do baú. Então é como se esse módulo delimitasse a cama, a gente tivesse para cá a delimitação da área de trabalho e aqui a gente tem a delimitação do armário de roupas. Desse lado a gente conseguiu aproveitar com duas grandes portas de giro. Tem bastante espaço interno e aqui essa lateral a gente aproveitou toda para ela ter nichos, para que ela possa guardar as pelúcias, brinquedos, e a gente tem também essa portinha, uma porta que abre. Então ela também tem um espaço aqui mais reservado para guardar o que for necessário. Além disso, ela é adolescente, então ela tá numa fase de super se maquiar, se olhar, querer ver look. E a gente criou aqui, logo na entrada do quarto, a gente tem um espelho de corpo inteiro. E aí a gente arredondou essas bordas para que ele ficasse mais suave. Fizemos num tamanho bem grande para que ela conseguisse se olhar e aproveitar o quanto melhor esse espaço do quarto. E aí, voltando até o ponto do primeiro quarto que eu comentei com vocês, circulação. Era muito importante que a gente tivesse circulação boa em todo o apartamento. Então aqui ela consegue abrir o armário, pegar a roupa, se olhar no espelho, tem toda a dinâmica dentro do quarto que a gente consegue os pais conseguem ficar aqui dentro com ela em algum momento para conversar, enfim. Então é uma dinâmica que a gente acaba favorecendo, né, tendo uma boa circulação dentro do quarto. suíte, né, no
segundo banheiro, nós fizemos a mesma ideia do primeiro, manter todos os acabamentos entregues, vir com marcenaria e um toque de cor no revestimento. Diferente do primeiro, aqui a gente tem uma porta de correr, justamente para facilitar e não ter o perigo, né, de abertura, até porque a gente tinha dimensões de banheiro bem distintas. Aqui a gente tem um armário no areia, um pouco mais neutro do que nós temos lá no outro banheiro. E aqui também tem um detalhe importante, a gente tinha um espaço bem apertado. Então, o que a gente criou? Essa lateral em marcenaria. Então, aqui dentro a gente tem até um suporte de papel higiênico para que a gente não perdesse espaço. A gente vai mostrar para vocês melhor o assento lá no banho master. Vamos mostrar quais são os diferenciais dele, mas para vocês entenderem quando a gente fala de circulação. Ele tem um acionador lateral. Então esse acionador ele acaba precisando de um pouco mais de espaço do que uma tampa convencional. E por isso a gente optou em colocar o papel higiênico dentro do móvel de marcenaria. Atrás de mim a gente tem a parte de box. Aqui nós usamos um revestimento só para trazer também um toque de cor. Ele é um revestimento areia, pouco puxado pro rosa. Ele é um 7x25 da Decor Tiles, a gente vai deixar na descrição também. E ele foi o toque de cor que a gente escolheu dar para esse banheiro. Algo bem minimalista, com detalhe bem sutil de cor. Agora estamos na suíte master e eu quero começar falando um pouco sobre a disposição de armários. Inicialmente a gente já tinha esse corredor, então nós optamos por usar realmente como parte de roupa. E aí o que a gente fez também? Desse lado a gente tem todas as portas no reflector, né, que é o espelho, e desse outro lado nós temos as portas normais fechadas. Por que que a gente às vezes opta por fazer isso? Quando a gente tem a porta fechada, você tem um pouco mais de privacidade para suas coisas, elas ficam aqui dentro. Às vezes são itens que você não vai conseguir manter 100% organizado. Desse outro lado, as coisas já ficam um pouco mais aparentes, então aqui demanda uma organização maior. Além disso, o fato da gente ter o espelho aqui traz uma amplitude para esse espaço, a gente não fica com um corredor todo fechado. Falando até em termos de iluminação, vocês vão ver que a gente tem um perfil central aqui nesse corredor que faz toda a iluminação dessa parte. Então esses armários, eles não dão aquela sensação de que, nossa, a gente tá fechando, tem um super corredor só de armários. Além disso, a nossa cliente queria muito uma penteadeira e aí a gente optou por colocá-la aqui. Então a gente tem o alinhamento, né, aqui do final do armário e nós temos aqui a penteadeira. E aí tem um detalhe muito legal. A gente tem essa lateral. Essa lateral, ela é uma porta que abre para nossa cliente pegar todos os cosméticos, guardar a maquiagem, além de ter as gavetas de apoio. Com isso, o que a gente fez? A gente ganhou aqui em cima uma espécie de maleiro, então também espaço de armazenamento. Temos aqui um espelho com iluminação frontal, justamente para que ela possa sentar, se maquiar, tem uma boa iluminação, para que não sofra, né, com a iluminação superior e use a frontal, que é melhor. E aí a gente tem aqui um puff, então ela consegue sentar, se maquiar, usar a penteadeira e aí a gente ainda assim tem uma circulação bem legal. Vocês vão ver já que a gente tem o acesso do banheiro por aqui. Então a gente também não queria colocar aqui armários, a gente realmente achou que aqui era o melhor lugar para ter a penteadeira. Além disso, ela tem toda a visão do quarto, não atrapalha na circulação e ela tem uma penteadeira bem ampla e bem gostosa para se arrumar. Eu falei pra vocês da lateral de armário, né, do corredor que a gente criou e a gente conseguiu seguir com essa lateral. Então aqui a gente tinha um quarto amplo, a gente tem uma cama no tamanho queen, que é 1,58 de largura, e ainda assim a gente tem um super espaço aqui que a gente conseguiu aproveitar com 60 centímetros de armário. Esse armário, que é no cinza Aurora, ele faz todo o L desse quarto. Aqui nós temos duas portas, ali é a lateral daquela parte de armários. Pra gente não ter uma parede muito fechada aqui, nós fizemos o seguinte, duas portas, né, 3 portas aqui nessa parte. Aqui a gente tem um espaço de apoio
Então você pode arrumar uma mala aqui, ter um espaço para colocar coisas do dia a dia, a roupa que você vai usar no outro dia, tudo isso você tem aqui uma super bancada de apoio. Além disso, até um detalhe legal para mostrar para vocês, a gente tem uma mesa de cabeceira fixa. Pra gente não inutilizar essa lateral, nós criamos aqui um baú. Então a gente tem aqui, além de tudo, um espaço de armazenamento, que pode ser para guardar uma roupa de cama, uma coxa, um travesseiro na hora que eles forem dormir, e depois eles fecham e continuam usando toda a extensão dessa bancada. Na parte superior, nós optamos por fazer prateleiras no carvalho malva amadeirado, para trazer um pouco de aconchego, um pouco de iluminação indireta para esse quarto, que também era um item super importante para nós. E aí eles ainda vão decorar com o jeitinho deles. E aí eu mostrei para vocês o detalhe da cabeceira, né? A gente tem duas mesas laterais, que são mais baixas. A gente tá usando dourado aqui como um ponto de cor. Então a gente tem a cabeceira no azul, que é o mesmo azul que a gente usou no apartamento. E a gente tem uma borda arredondada para fazer esse arremate não ficar aqui um ângulo de 90 graus e trazer um pouco mais de leveza. Quando a gente arredonda essas laterais, a gente consegue tirar aquela percepção de um ambiente muito rígido, muito fechado. Então a gente traz um pouco mais de leveza, e a nossa ideia foi justamente essa. Aqui a gente tem também o recuo para a fita de LED, que ela acompanha e deixa essa iluminação bem direta. Nesse ambiente, nós colocamos também papel de parede, para trazer um pouco mais de aconchego para esse quarto. Vocês vão notar também que aqui a gente tem a iluminação bem direta. A gente mostrou para vocês lá na área social que a gente tem sistema de som em todo o apartamento. No quarto também não é diferente. A gente tem os perfis de iluminação principal e as caixinhas de som. Desse outro lado, a gente tem a mesma ideia, né, da mesa fixa com arandela, e temos a parte de cortina. Então aqui nós temos o gaze de linho e uma sobreposição de tecidos, que é o que a gente gosta muito de fazer. Nesse caso a gente tem um tecido cinza, justamente para combinar com o papel de parede, que traz também um ar de sofisticação e um trabalho a mais para a cortina que tem aqui no quarto, fazendo um melhor acabamento. Seguindo aqui para a parte da frente da cama, a gente tem a TV. O pedido do nosso cliente era que desse para colocar uma TV muito grande no quarto, então a gente super respeitou. Para isso, a gente criou essa prateleira superior. Muitas pessoas perguntam, por que tem essa prateleira quase que sempre nos projetos de vocês para televisão? Justamente para colocar modem, objetos decorativos, mas como a principal função é realmente colocar o aparelho de TV e o modem se for necessário, porque é um apoio e eles ficam escondidinhos lá em cima. Além disso, todas as máquinas de ar-condicionado, elas são da Samsung em todo o apartamento, e aqui a gente manteve os pontos entregues pela construtora. Agora estamos no banheiro da Suite Master, e é um banheiro que tem bastante detalhe para mostrar para vocês. Bom, esse banheiro inicialmente ele foi entregue com uma área de box menor. A gente mudou um pouquinho a planta dele. Vou explicar para vocês as alterações, até para vocês entenderem. Quando eu falo área de box, eu tô me referindo a essa parte toda aqui que tem a parte do chuveiro. Esse banheiro ele foi entregue com um shaft reduzido, então a gente aumentou esse shaft para conseguir colocar a banheira de imersão, e a gente optou por ter somente uma cuba aqui, quando na verdade a ideia inicial da construtora eram 2 cubas e um espaço de banho menor. Nosso cliente tinha como uma super prioridade no banheiro ter a banheira de imersão, um chuveiro de teto e aí um banco também de apoio. Então, para isso, nós aumentamos a questão da área de banho, diminuímos um pouco a área ali de lavar a mão, né, toda a parte externa ao box, e a gente conseguiu aqui um super espaço para ter a banheira, o banco e aqui o chuveiro de teto. O que é importante comentar com vocês? Quando a gente faz essas alterações, a gente acaba mexendo bastante na parte hidráulica, na parte elétrica do banheiro.
Nesse caso, por exemplo, nós mexemos na questão de ralo, a gente precisou mexer no vizinho de baixo para fazer a adaptação do vaso sanitário, então são muitas adaptações para conseguir fazer essas extensões. Bom, aqui no final a gente tem, né, na parede do fundo, um nicho iluminado. A gente está usando, esse revestimento é o Aeterna Ceselato da Portobello, que é um revestimento de 45 por 1,20. A gente tem nos nichos e bancada o crema marfim, que é uma pedra muito linda, e todos os metais no dourado. Aqui dentro a gente também optou por ter o banco, que ele é iluminado por baixo, justamente para ser um espaço de apoio aqui na área do box, e o nicho vertical. Por quê? Se você tá aqui tomando banho, é interessante que você tenha um apoio aqui, e não que você precise entrar aqui para pegar. Então a gente optou por ter dois nichos, um focado mais na parte da banheira e o outro realmente na área de uso do cotidiano. Uma importante alteração também nesse banheiro foi a localização dos registros de água quente e água fria. Antes eles eram para cá. Então, para que eles ficassem funcionais, nós jogamos eles para cá, praticamente que na extensão do novo shaft. Tem um detalhe importante também para mostrar para vocês. A gente tem aqui uma circulação bem confortável dentro das condições que a gente tem. Nós temos aqui um box de 3 folhas, que é um box que a gente costuma usar bastante. Então, olha, a gente tem aqui uma folha fixa e 2 folhas de correr, que elas, né, recolhendo, e a gente tem um bom vão de passagem. Aqui, explicando um pouco para vocês a parte de bancadas e armários. A gente tem 3 gavetas na frente aqui, né, elas conseguem abrir completamente sem encostar aqui na questão do vaso sanitário. Aqui, como a gente não teria um espaço útil muito bom para ter gavetas, a gente fez 2 nichos que você pode colocar papel higiênico, alguns cestos decorativos. E aqui a gente tem a parte do armário inferior, que é sempre prático e bom ter. Na parte superior, quando a gente está falando aqui na área de bancada, a gente tem o crema marfim, como eu comentei, e uma bancada esculpida. Aqui a gente tem uma profundidade de 50 centímetros. E nesse caso, para nós, fazia mais sentido ter uma bancada esculpida do que, de fato, outros tipos de cuba, como de embutir, sobrepor e semi-embutir. Por isso, aqui que nós optamos em ter uma grande cuba esculpida para colocar aqui. Na parte superior, a gente tem também um espelho uma porta de correr, que faz toda essa movimentação, que permite que eles tenham bastante espaço de armazenamento com iluminação indireta. O que é importante comentar com vocês? Esse tipo de pedra a gente tem que ter um super cuidado, né, na manutenção, no uso do dia a dia. É uma pedra super nobre, mas que ainda assim como as outras a gente precisa tomar cuidado com ácido, maquiagem, para que não manche essa pedra. Além disso, esse revestimento, né, esse banheiro todo, ele foi revestido com a Aeterna Ceselato da Portobello, que eu comentei com vocês, e o Otak Mountain, também da Portobello, no tamanho 90 por 90. Então a gente tem um banheiro que virou realmente uma caixa revestida. A gente tem todas as paredes até o teto revestidas, e aqui a gente fez uma junção de itens que eram essenciais. Eu comentei no outro banheiro sobre o assento, né? Esse assento, qual é a ideia dele? É um assento que ele é todo feito para que a pessoa tenha maior comodidade. Ele dispensa, por exemplo, ter o uso de um bidê, porque ele faz a função do bidê. Tem toda a questão de aquecimento do assento quando você senta, todo o acionamento aqui pela lateral. Então, para os nossos clientes, essa era uma prioridade. Então, vocês vão reparar que ainda assim a gente tem um bom espaço e circulação na frente. E aí, aproveitando para mostrar para vocês o detalhe do toalheiro. Do lado externo do box, nós temos um toalheiro duplo, né, para colocar as toalhas quando eles saírem do banho. E do lado interno do box, a gente também fez um toalheiro para atender justamente a parte da banheira de imersão. Então, enquanto a pessoa estiver aqui tomando banho, ela tem uma toalha aqui, e aí, se o dia que ela for só usar o chuveiro, ela tem a toalha ali fora do banheiro, o que também era super importante para que esse espaço ficasse ainda mais funcional. Esse banheiro, diferente dos outros, também tem um sistema de som, assim como o restante do apartamento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Todos os acabamentos estão aqui na descrição. E se vocês ficaram com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente vai responder vocês. E até o próximo vídeo.